Então, muito obrigado por você que dedicou seu tempo a estar conosco hoje nesse evento, onde eu, Adriano Teixeira, estou me fazendo como cicerone de cada um e cada uma de vocês e das pessoas que estão aguardando aqui para poder conversar conosco sobre essa temática tão potente das cidades educadoras. E eu, como passofundense, só posso ficar muito feliz e que começa a conhecer e adentrar nesse conceito, muito feliz com a adesão da nossa cidade à Carta das Cidades Educadoras. É um primeiro passo que a gente está dando para poder fazer de cada canto de nossa cidade um espaço educador, de cada pessoa um educador, para que nós possamos ter um conjunto de crianças, adultos, capazes de transformar o mundo e ajudar outras pessoas a transformar. Feita essa introdução aí, eu gostaria de pedir para rodar aí um recadinho que a gente tem da professora Marina Canals, que é a secretária-geral da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Bem-vindos, seja o município de Passo Fundo, bem-vindo na Associação Internacional das Cidades Educadoras. We greet you and we are convinced that your membership to the International Association of Educating Cities will be positive both for your city but also for the ensemble of member cities. We invite all city departments to get involved in the construction of a more educating city, and we also invite you to develop synergies with the civil society to build and develop this project. Thank you very much for your commitment. Muito bem, direto de Barcelona. E eu quero, então, agora convidar um dos grandes protagonistas, se não, com certeza, o grande protagonista desse movimento de fazer de Passo Fundo uma cidade educadora, dessa intenção, né, dessa vontade, que é o nosso prefeito municipal de Passo Fundo, Pedro Almeida. Boa noite, professor Adriano, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar muito o professor Adriano e agradecer muito o teu empenho, nosso secretário de Educação, que tem feito nesse início do nosso governo um trabalho sensível, dedicado, unindo, né, toda a área da educação para esse grande desafio que nós temos pela frente nessa gestão que está iniciando. Fiquei muito feliz de ver o vídeo da Marina, saber que eu estive o ano passado visitando ela lá em Barcelona, onde nasceu essa vontade aí de a gente trazer para Passo Fundo esse belíssimo projeto, colocar Passo Fundo nesse belíssimo projeto mundial, né, de educação, de cidade educadora. Queria agradecer muito também a Laura, que fez parte desse projeto conosco, desde as primeiras iniciativas que nós tivemos de começar a conversar com esse ambiente internacional. A Laura foi fundamental. Professor Ramires, muito obrigado também. Agradecer muito à Universidade de Passo Fundo, através do nosso querido vice-reitor Rogério, que eu sei que está aí, toda a turma acadêmica da Universidade de Passo Fundo, e em especial também a nossa equipe da Secretaria de Educação, né, Adriano? Tem também se empenhado tanto, os nossos professores, nossa equipe que está ao teu lado na Secretaria de Educação, que entendeu esse propósito, essa nossa ideia de fazer parte desse projeto. Eu estou muito feliz por esse momento. Peço desculpas só para vocês, porque eu estou aqui de passagem para uma outra reunião, mas fiz questão de entrar rapidinho aqui para dizer do meu entusiasmo nesse momento, de saber que Passo Fundo está dentro desse projeto e que nós vamos fazer de tudo quanto prefeitura para que a gente possa ver na prática aqui em Passo Fundo uma cidade educadora acontecendo, se comunicando com outras cidades do mundo, absorvendo esse espírito de cidade educadora que eu sei que já existe no mundo e que faz tão bem para
evolução social, para a evolução da educação, do desenvolvimento econômico, social, enfim, tudo que significa, né, ser uma cidade educadora. Passo Fundo está de portas abertas para o mundo, para a educação do mundo, através desta inserção do projeto das cidades educadoras. Então, rapidamente aqui queria dizer isso, dizer da minha alegria e dizer que o Passo Fundo estará junto com vocês para levar adiante esse projeto com toda a energia. Muito obrigado a todos. Prefeito, eu quero aproveitar um pouquinho mais a sua presença aqui de todo mundo, e me parece que uma menção que foi feita precisa ser reforçada aqui, exatamente porque esse momento que nós chegamos agora, e eu preciso que a Denise sente, que eu vou chamar ela agora, tem uma equipe que ajudou a organizar esse evento. Eu vou colocar aqui, porque assim eu gosto de pegar as pessoas desprevenidas. O Daniel, abre aí a tua webcam, que é um dos colegas aqui lá do setor de inovações, né, da Secretaria Municipal de Educação, que se envolveu muito nesse processo, e também a professora Daniel, a professora Denise. Depois ela vai seguir com a gente, mas só fazer esse registro, né, de um time que trabalha em prol de qualificar ainda mais o que a gente pode fazer por Passo Fundo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Denise. Obrigado, prefeito. Obrigado, Denise. Obrigado, Daniel. Em nome de vocês, a todos os nossos servidores de educação, que realmente fazem um trabalho sensacional. Muito obrigado. Muito bem. Então, Denise, eu já passo para ti a palavra. Ok. Passada a bola, então. Então, pessoal, dando sequência ao nosso evento, né, seguindo o nosso protocolo, eu vou pedir, então, que o Daniel dê sequência e comece a rodar o vídeo que nós temos, né, da nossa secretária-geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras, a professora Marina Canals, onde ela vai, então, em alguns minutos, relatar um pouco do processo todo que foi, né, da construção da cidade de Barcelona como cidade educadora até os dias atuais. Então, vamos lá, vamos assistir um pouco, conhecer um pouco esse contexto, né, histórico da constituição das cidades educadoras pelo mundo. Muchos de vosotros os preguntaréis cómo empezó el movimiento de ciudades educadoras. Pues bien, este movimiento empieza en la ciudad de Barcelona a final de los años 80, en un momento en que la ciudad estaba atravesando multiplicidad de cambios porque iba a ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. El equipo municipal que lideraba la ciudad en aquellos momentos, encabezado por el alcalde Pascual Maragall, quiso abrir la ciudad al mundo, y no solo recibiendo delegaciones de muchos países, sino abriendo un diálogo fecundo en muchos ámbitos de la vida ciudadana, y la educación fue uno de estos. En aquellos momentos ya se veía que tanto la familia como la escuela estaban cediendo territorio en materia de educación a otros agentes educativos, como pueden ser las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, todo lo que era la educación en el tiempo libre, y se quería hablar con ciudades y ver cómo otras ciudades estaban resolviendo determinados retos que la ciudad de Barcelona tenía en el horizonte. Con esta filosofía se convoca en el mes de noviembre de 1990 el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. Este congreso reunió delegados de más de 60 ciudades de 21 países del mundo para intercambiar buenas prácticas y reflexionar sobre el rol educativo que los gobiernos locales pueden tener en materia de educación. Estas ciudades, algunas tenían responsabilidades en educación formal, otras no tenían, y a pesar de ello encontraron puntos de interés, reflexionaron conjuntamente acerca del rol de las ciudades. Uno de los frutos de este congreso fue la Carta de Ciudades Educadoras. Este documento, que es la hoja de ruta de las ciudades que hoy componen la asociación, es una serie de 20 principios que describen la vida ciudadana y la educación en la ciudad. Estos 20 principios en un primer momento estaban muy centrados en la vida del niño y el joven, puesto que la Administración de Barcelona creía que eran la franja de población hacia la cual tenían más responsabilidad, pero enseguida ya se abrió el concepto de ciudad educadora a toda la población y a lo largo de toda la vida.
Tras el Congreso de Barcelona, ya en el propio Congreso nos encontramos con que diversas ciudades quisieron tomar la antorcha de Barcelona y organizar una segunda edición. Fue así como en 1992 la ciudad de Göteborg organiza el segundo Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, al cual invitamos a Pablo Freire y a otros expertos a participar. Este segundo congreso puso más el acento en la formación a lo largo de la vida y la importancia no solo de adquirir conocimientos, sino competencias y habilidades para poder afrontar los cambios que nuestras ciudades estaban viviendo. En el caso de Göteborg, que era un momento clave en la vida de la ciudad porque estaba reconvirtiéndose industrialmente, muchas de las industrias pesadas estaban desapareciendo para dar paso a nuevos yacimientos profesionales. Tras este segundo congreso, ya estamos en 1994, en la ciudad de Bolonia, Italia, el movimiento de ciudades educadoras se constituye como red mundial. Esta es una imagen del Congreso que me hace ilusión compartir con vosotros. En el Congreso número 3, en la ciudad de Bolonia, el movimiento de ciudades educadoras se constituye como asociación internacional. Esta asociación internacional, liderada por la ciudad de Barcelona, siempre ha contado con el apoyo de multiplicidad de ciudades que han llevado la bandera de la ciudad educadora en sus respectivos territorios. Es así como Lisboa, desde los orígenes, fue una ciudad que siempre mostró interés y que ha estado promoviendo el movimiento en Portugal. La ciudad de Rosario empezó promoviendo el movimiento en el Cono Sur para después asumir la responsabilidad de toda América Latina. La ciudad de Turín en Italia, la ciudad de Rennes en Francia, la ciudad de Changwon en Corea y tantas otras ciudades han ido asumiendo responsabilidades. Esta es la gran grandeza de este movimiento internacional. La Carta de Ciudades Educadoras es, como decíamos, nuestra hoja de ruta. Se trata de una serie de 20 principios que esbozan diversos ámbitos de acción de los gobiernos locales. Describe una ciudad verde, una ciudad amable, una ciudad accesible, una ciudad que promueve la convivencia, las relaciones intergeneracionales e interculturales, una ciudad educadora, en definitiva. Este documento, que fue uno de los productos del primer Congreso Internacional, se ha ido actualizando a lo largo de los años, puesto que las ciudades también varían y nuestras sociedades también. Así como en una primera etapa hacía mucha referencia a los niños y los jóvenes, posteriormente se alargó al resto de la ciudadanía y se introdujeron conceptos crecientemente importantes para las ciudades, como podían ser el multiculturalismo y el medio ambiente. Y es así como en el año 2004 la Carta es renovada. La Carta nos ayuda a avanzar como ciudades educadoras. Es un documento tanto interno para trabajar dentro de las ciudades como de movilización internacional. Cada 2 años la asociación organiza congresos para profundizar en alguno de los 20 principios de la Carta. La asociación también cuenta con un banco de datos de buenas prácticas en donde aportamos ejemplos de cómo diversas ciudades, a través de sus políticas públicas, colaboran y trabajan para poder hacer de las ciudades un entorno educador. La idea sería formar ciudadanos y ciudadanas cultos y educados para que a su vez estos después mejoren la ciudad, creando así un círculo virtuoso. La Carta de Ciudades Educadoras es el nexo de unión. Diríamos que la Carta es la partitura y los intérpretes son cada uno de los gobiernos locales que la integran. La Carta de Ciudades Educadoras nos invita a trabajar transversalmente. Es imposible adherirse a la Carta de Ciudades Educadoras y que esto corresponda a una decisión unipersonal. Por eso, para formar parte de la asociación, la decisión debe venir del órgano máximo de toma de decisiones, del Consejo Municipal en algunos lugares, la Cámara en otros, pero trabajar como ciudad educadora requiere de la colaboración y de la implicación de muchos. En un primer lugar, dentro del propio ayuntamiento, la prefeitura o el gobierno municipal, y en una segunda instancia con la sociedad civil. El tiempo nos demuestra que en aquellos municipios en donde esto es una decisión compartida, la sostenibilidad de las propuestas perdura a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios políticos que pueda haber. La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras nace con la voluntad de ser una plataforma de colaboración y intercambio.
Es así como en Barcelona tenemos el Secretariado Internacional, en el cual trabajamos unas 6 personas y nos dedicamos a promover oportunidades de encuentro, seminarios, congresos, reuniones. Estas reuniones pueden tener alcance internacional o territorial. Nos apoyamos mucho en el trabajo de las redes territoriales, que como anunciaba antes están lideradas por distintas ciudades del mundo. En aquellos territorios en los que tenemos un número significativo de ciudades asociadas, les invitamos a constituirse en red territorial. Desde la asociación editamos publicaciones, como algunas de las que tenemos aquí al alcance. Estas son invitaciones a la reflexión. Tenemos una colección de monográficos en los cuales trabajamos pues, con el binomio ciudad y educación y lo declinamos pues, con la arquitectura, el medio ambiente, la inclusión social, hemos hecho otro de juventud y es una invitación a las ciudades a reflexionar. Hay colaboraciones de expertos, pero también hay buenas prácticas de las ciudades que componen la asociación. Desde la asociación también tenemos un banco de datos que se alimenta y está en 3 idiomas, disponible en inglés, francés y en español. Y este banco de datos contiene cerca de 1000 buenas prácticas de distintas ciudades de la asociación que nos ilustran cómo poder dar cumplimiento a los distintos principios de la Carta de Ciudades Educadoras. Con sus políticas públicas, estas ciudades nos están enseñando no solo cuáles han sido las metodologías, sino también los resultados y las dificultades que han encontrado en el camino para poner en práctica dichas iniciativas. Desde la asociación promovemos también visitas de estudio. Hay determinadas ciudades que tienen buenas experiencias en algunos ámbitos de la gestión municipal y nos gusta compartir esas buenas prácticas y dar la oportunidad a otras ciudades que las puedan conocer sobre el terreno, interlocutar con los actores de dichas iniciativas. También estamos promoviendo la celebración del Día Internacional de Ciudades Educadoras. Cada 30 de noviembre las ciudades de la red se las invita a llevar a cabo toda una serie de actividades porque muchas veces sabemos que el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras no es del todo conocido por parte de la ciudadanía. Entonces, en la medida en que impliquemos a más personas en esta celebración, no se trata solo de hacer una celebración de un día, sino de poner de manifiesto y dar tribuna a todos estos actores que colaboran con el gobierno municipal a llevar a cabo iniciativas de ciudad educadora. También como asociación promovemos declaraciones, nos sumamos a movimientos internacionales que ponen de relieve la importancia de los gobiernos locales y el rol de la educación. Estamos también trabajando con instancias supragubernamentales, estamos trabajando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el número 4, pero teniendo muy claro que la educación es la entrada para poder dar cumplimiento a muchos de los otros objetivos que Naciones Unidas ha marcado, es decir, todos los temas de género, temas de educación para la paz, temas de medio ambiente. Muchos de estos temas requieren no solo nuevos aprendizajes, sino muchas veces también requieren que desaprendamos maneras de hacer para aprender nuevas formas, porque otras formas son posibles, ¿no? Como asociación, cada 2 años organizamos un congreso internacional. Estos congresos siempre se organizan en las ciudades que forman parte de la red, porque consideramos que la propia organización es un momento educativo para aquella ciudad y porque el poder conocer sus buenas prácticas es una oportunidad única que nos brinda la ciudad. El próximo Congreso Internacional tendrá lugar en el mes de noviembre en la ciudad de Cascais y ya estamos trabajando en la preparación del Congreso del año 2020. También desde la asociación se quiere poner en valor el trabajo de las ciudades mediante la convocatoria de un premio. Es un premio que se otorga a 3 buenas prácticas de ciudades que componen la asociación. Estamos ya a punto de lanzar la segunda convocatoria y es una iniciativa que está muy bien recibida por parte de las ciudades que componen la asociación porque les permite dar a conocer sus actuaciones y poner en valor el trabajo de tantas y tantas personas que hacen posible estas experiencias en nuestras ciudades.
Estas son algunas de las iniciativas que llevamos a cabo desde la ciudad de Barcelona, pero lo estamos haciendo siempre en coordinación con las redes territoriales. También hacemos asesoramiento a los nuevos equipos, hacemos formación, tenemos un equipo de formadores que se desplaza a los distintos municipios que lo solicitan, hacemos sesiones de formación no solo para los gobiernos locales, sino también para agencias y agentes de la sociedad civil, puesto que, como decíamos antes, los principios de la Carta de Ciudades Educadoras son una invitación no solo para el gobierno de la ciudad, porque hablamos de ciudades educadoras y las ciudades las componen multiplicidad de agentes educadores, ¿no? Entidades de tiempo libre, sindicatos, cámaras de comercio. Cada ciudad tiene sus fuerzas vivas y es muy importante poderlas movilizar en torno de este proyecto colectivo. Então, tivemos aí a fala da nossa presidente internacional, né, professora Marina Canals. Creio que a partir da fala dela dá para a gente compreender um pouco mais do que são, né, as cidades educadoras, do que é a gente aderir a essa associação internacional, seguir os preceitos, os princípios que estão muito bem descritos na Carta, né, das Cidades Educadoras. Agora, de imediato, eu já passo a palavra para a professora, a senhora Laura Alfonso, da cidade de Rosário, que representa a Associação Latino-Americana, né, das Cidades Educadoras. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, contribuindo com o nosso evento, né, até destacar para as pessoas que estão nos assistindo, a professora Laura hoje participa conosco na condição de representante da América Latina e amanhã também estará conosco para fazer o relato de suas boas práticas, né, a partir da cidade de Rosário. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né, como disse o professor Adriano, seja muito bem-vinda e é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. De pronto, já lhe passo a palavra, só a única coisa que, pelo fato de que a fala vai ser ao vivo, né, nós não teremos a interpretação em Libras, porque como o idioma é espanhol, talvez os nossos intérpretes não consigam nos acompanhar. Mas como esse evento está sendo gravado, a gente vai novamente disponibilizar aí sim com a legendagem, né, da fala da professora Laura. Então, mais uma vez, obrigada e lhe passo a palavra. Boa noite a todos, a todas. Un placer para mí acompañarlos. Me disculpo de no hablar en portugués. Voy a hablar despacio para que los que puedan escucharme se comprenda bien. En primer lugar, quiero agradecer mucho al prefeito Pedro Almeida, que nos acompañó en este evento, y agradecerle mucho por la invitación y la realización de esta actividad, y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría de Educación, a Adriano, a Denise, a Daniel. Bueno, muchas gracias, es un gusto compartir esta tarde con ustedes, esta noche. Para mí es un gran placer estar participando de este seminario internacional de Passo Fundo, Ciudad Educadora. Quiero expresar mi gran alegría, nuestra alegría por la incorporación de Passo Fundo a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Esta es una ciudad muy importante en su región y he tenido el gusto de conocerla y de estar en esta ciudad y apreciar algunos de sus proyectos y de conocer un poquillo a las personas que viven en esa ciudad. No puedo dejar de mencionar a la Universidad de Passo Fundo, que es donde conocí personas muy comprometidas con la idea de ciudad educadora. Algunas de ellas hoy y mañana estarán aquí participando. Así que realmente he aprendido mucho de ustedes, del vínculo entre la universidad y la prefeitura y de ambos con la comunidad de Passo Fundo. Por ello, sin dudas, la incorporación de la ciudad de Passo Fundo a la red de ciudades educadoras aportará todo este conocimiento, esta trayectoria de trabajo conjunto a la red, a todas las ciudades del mundo, para que podamos todos trabajar en la generación de políticas públicas innovadoras
para formar parte de esta gran red mundial de ciudades educadoras. Ustedes ya han escuchado la participación de Marina, que ya ha comentado. Algunas cosas voy a reforzar, como que la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras es una red de gobiernos locales que en la actualidad tiene 500 ciudades de 36 países y que tiene presencia en 5 continentes. Esta red fue creada en el año 90, como comentaba Marina, en la ciudad de Barcelona, con la realización de un primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, en el convencimiento de que las ciudades generan un amplio abanico de oportunidades educativas y con el objetivo de dialogar, intercambiar experiencias, reflexionar sobre el potencial educador de las ciudades y sobre el rol de los gobiernos locales deben jugar con la educación. Aquel congreso despertó un gran interés en muchas ciudades que llevó a redactar una carta de principios, que es la carta de principios que hoy seguimos teniendo. En el segundo congreso comentaba Marina que uno de los expositores fue Paulo Freire. Allí Paulo Freire dijo algo que yo voy a leerles. Dice: la ciudad deviene educadora de la necesidad de educar, de aprender, de enseñar, de saber, de crear, de imaginar. La ciudad se educa educando. Gran parte de su tarea como educadora depende de nuestra posición política y obviamente de cómo ejerzamos el poder en ella y del sueño y la utopía que le impregnan, de qué y a quiénes sirvamos. Esta es una frase que continúa, pero me gusta mucho comentarla porque es una persona que ha dejado grandes enseñanzas al mundo en la educación y bueno, y es un coterráneo y me parecía bueno comentarlo. Como ustedes saben, no mucho tiempo después, en el año 94, se crea la Asociación Internacional, que es la que hoy existe y se dota de una estructura permanente para trabajar en conjunto con todas las ciudades. Los gobiernos locales son la administración de mayor proximidad de la ciudadanía. Esta proximidad se traduce en un mejor conocimiento del territorio, de las problemáticas y de las posibles soluciones, por lo que los gobiernos municipales se convierten en órganos clave en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de la ciudadanía. La educación a lo largo de la vida, que es uno de los principios de ciudades educadoras, contribuye a este bienestar en la medida que, además de favorecer el crecimiento personal, permite reducir desigualdades o diferencias significativas entre personas, entre colectivos o barrios dentro de la misma ciudad. Los gobiernos locales, aunque a veces están limitados en sus competencias, vienen prestando servicios y poniendo en marcha iniciativas y programas que favorecen la formación, la promoción y el desarrollo de sus habitantes a través de políticas de proximidad, de oportunidades de los gobiernos locales, que ofrecen junto a una multiplicidad de entidades y organizaciones como pueden ser las educativas, culturales, sociales, económicas. Por otra parte, numerosas decisiones y políticas municipales pueden tener un impacto educativo sobre la ciudadanía, por lo que es necesario que los proyectos locales sean objeto de reflexión para incrementar al máximo las potencialidades educativas de la ciudad. La Carta de Ciudades Educadoras es la hoja de ruta de los gobiernos locales que forman esta asociación internacional.
consiste en este manifiesto que está basado en los derechos humanos y que tuvo diferentes actualizaciones, la última justamente el año pasado. La Carta conlleva un compromiso con un modelo de ciudad en el que rige la inclusión, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible, la planificación de una ciudad accesible e interconectada, la cooperación y la paz, entre otros aspectos. La Carta es muy amplia, contempla todas las situaciones de la ciudad, por eso es que esta red tiene tanta vigencia y que todos estos principios interconectados nos permiten trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social, movilizando y articulando al máximo número posible de agentes educativos que inciden en el territorio. Hablamos de esta educación a lo largo de toda la vida que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Ser una ciudad educadora implica situar a la educación como eje central del proyecto de la ciudad. Ello comporta la toma de conciencia de que las diferentes políticas y actuaciones municipales que se proponen y se ponen en marcha desde las distintas instancias y servicios municipales, todos ellos, los de urbanismo, los de medio ambiente, los de movilidad, los de cultura, los de deporte, transmiten conocimientos y educan en unos determinados valores y actitudes. Por eso la ciudad, que se conforma de espacios, de edificios, de calles, de plazas, posee diferentes culturas, diferentes referencias, memorias, pero fundamentalmente la ciudad se distingue por la gente que en ella habita. Decimos que aprendemos en la familia, que aprendemos en la comunidad, aprendemos en el trabajo, aprendemos en la participación social, aprendemos a través de los medios de información y de comunicación, aprendemos en los libros, en internet y aprendemos en la vida diaria. El valor educativo de estos múltiples espacios de aprendizaje y fundamentalmente de los espacios públicos de la ciudad va más allá de los ámbitos en los que se desarrolla la educación formal. Por eso, el movimiento de ciudades educadoras fomenta a la ciudad como un hecho educativo. Nos propone aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, a participar, a cooperar, nos enseña a convivir, nos propone promover valores de ciudadanía democrática. Y esto representa un enorme desafío para las autoridades locales en el que el rol educador de las instituciones promueva una ciudadanía activa y solidaria. Por eso creemos que esto es un proceso constante que no termina nunca, que siempre estaremos trabajando para que cada una de nuestras ciudades sea cada día mejor, pero la ciudad de Paso Fundo, sus políticas y sus proyectos serán una inspiración para las ciudades de la red de ciudades educadoras. Por eso, bienvenida Paso Fundo a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Muchas gracias. Então, muito obrigada, professora Laura, pela sua fala, pelas suas contribuições. Obrigada por ter nos acolhido, né, a rede, também a rede latino-americana. Estamos muito felizes e creio que, com certeza, a sua fala nos apresentando esse panorama, relembrando um pouco da trajetória, relembrando Paulo Freire, né, todas as contribuições tão importantes, com certeza isso vai ser muito importante nesse percurso que hoje nós iniciamos. Então, agora eu passo a palavra para o professor
Ramires Brilhante, que é o representante da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, que vai também trazer a sua saudação e trazer a sua contribuição para o nosso evento. Seja bem-vindo, professor Ramires. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí participando desse evento. Eu não tenho como expressar a minha alegria de ter a oportunidade de estar aqui e compartilhando algumas ideias com vocês. Bem, quero felicitar o prefeito e toda a equipe que mobilizou aí a cidade para que esse evento pudesse acontecer e para que a cidade pudesse fazer adesão à rede. Mas, quando eu digo bem-vindos, eu não estou dizendo a vocês bem-vindos a um porto de chegada. Chegamos à rede de cidades educadoras. Eu estou dando as boas-vindas a um porto de partida. Iniciamos uma viagem juntos. Porque uma cidade se faz educadora no dia a dia. É um esforço contínuo. Então, nós não vamos chegar a um estágio absoluto de falar, fiz tudo o que poderia fazer para ser uma cidade educadora. Nós podemos, a cada dia, construir uma cidade para pessoas, uma cidade com espaço de convivência, uma cidade pacífica, justa e unida. Então, afiliar-se à rede não é um porto de chegada, é um porto de partida. E é uma viagem que nós temos a possibilidade de compartilhar com outros, trocar experiências e construirmos, então, não apenas uma cidade melhor, mas sim um país melhor, um continente melhor e um mundo melhor. Claro, eu trouxe algumas ideias para poder compartilhar com vocês nesse pouco tempo, mas estou muito feliz de participar dessa jornada com vocês. A chegada de vocês é muito importante para toda a rede, porque oxigena. Não, a rede é um sistema aberto, não fechado. E nós, que fazemos parte dela, contribuímos para o progresso de todos. Não é? Então, sendo assim, eu vou pedir que o Daniel, né, possa compartilhar a apresentação para que a gente possa iniciar a fala depois dessas boas-vindas. Bom, queridos, uma coisa que é importante a gente comemorar, que nós estamos numa rede que tem 30 anos de existência. E na sua comemoração dos 30 anos, quando fez esse aniversário, ela se propõe como lema que são 30 anos transformando pessoas e cidades em um mundo melhor. Olha, é uma história longa, né? Já passamos da maioridade, e aí essa rede se espalha pelo mundo, não é? Só que é importante a gente lembrar uma coisa. Um transatlântico não dá cavalo de pau. Então, as transformações que as cidades irão fazer não são rápidas, não são instantâneas. É um processo orgânico. Então, nós vamos juntos construir isso. E dentro desse processo orgânico, a rede brasileira ela tem evoluído ao longo desse tempo. Cada cidade, hoje nós somos 21 cidades dentro dessa rede, cada uma com sua ênfase, com sua potencialidade, com suas fortalezas, contribuindo e compartilhando experiências. Né? Agora, quero lembrar uma coisa que é importante. Hoje, quando nós vamos estudar sobre cidades educadoras no Brasil, nós falamos de Porto Alegre. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades. Porto Alegre gerou conhecimento e Porto Alegre capilarizou esse conceito de maneira que vários pesquisadores, estudiosos e cidades conhecem e se filiaram a essa rede. Então, o Rio Grande do Sul contribuiu com a história da rede de cidades educadoras no Brasil, na América e no mundo. Agora, o Rio Grande do Sul tem diante de si a oportunidade de dar uma nova contribuição marcante ao desenvolvimento dessa rede. E eu vou falar um pouquinho sobre isso à frente. Sim, pode passar, por favor? Bom, parece que todo mundo cita Paulo Freire, porque ele escreve um artigo muito lindo que está aí nesse livro Política e Educação. E ele nos lembra que cidade educadora não é um tema neutro.
Sim, e que nós precisamos, então, por não ser neutro, decidir qual é o tipo de cidade que nós queremos. E, nesse caso, eu vou trazer um pouco da história do Brasil. Na década de 60, nós tivemos um presidente, né, Juscelino Kubitschek, que ele fez alguns discursos que estão gravados, que a gente pode pesquisar e ler. E um deles, na hora do Brasil, ele disse que o homem do campo era uma mão de obra subutilizada, que tinha que vir para a cidade para contribuir para o desenvolvimento dessa cidade. Ora, acontece o que aconteceu. Tá? Nós temos cidades que aconteceram, elas não foram planejadas. Não foram planejadas a infraestrutura, não foi planejado a ocupação dos territórios, os programas sociais, escolas e muitas cidades não dão conta para atender tudo que nós precisamos. E ainda mais, lá no início não se perguntou qual é a cidade que nós queremos. Nós temos hoje a oportunidade de questionar qual é a cidade que nós queremos. Isso, cada um de nós e nós como coletivo, como rede, precisamos começar a dar essa resposta. Tá certo? E neste caso, é importante a gente ter essa ciência. As nossas propostas não são neutras. Sim. E como rede, a gente tem esse desafio. E olha só que coisa linda. Quando a gente olha a projeção da ONU Habitat para o Brasil, ela está dizendo que 84% da sociedade brasileira será urbana até 2030. Até 2050, 86% da América Latina será urbana. Tá? E que mais de 90% da população brasileira viverá em cidades no ano de 2030. A gente vai deixar que isso aconteça ou a gente vai planejar o que nós queremos? A Carta de Cidades Educadoras, ela traz princípios, ela aponta possibilidades para que nós possamos fazer essa pergunta e ter como resposta. E aí sim a gente vê algumas dessas respostas como princípios. Pode passar, por favor? A ideia de que a cidade educadora, a educação vai para além da escola e transpassa suas praças e parques, é importante a gente pensar que nós falamos de uma cidade que se transforma como espaço de convivência. E uma cidade que se assume enquanto um espaço educador. No Brasil, a maior parte das cidades, ou todas as cidades, são educativas. Todas as cidades, por força de lei, nós temos um sistema de educação, sistema de assistência, sistema de saúde, que desenvolvem projetos e programas educacionais para atender a população. Nós temos o PDU, que também é um instrumento que aponta a ocupação dos territórios, que aponta os espaços de convivência, as possibilidades de uso do território. Então, no Brasil, as cidades são educativas. Tá? Agora, poucas delas se assumem enquanto espaço educador, enquanto espaço de convivência, e dentre essas, muitas dizem que querem que a cidade seja um espaço para pessoas, um território que as pessoas ocupem, não que as pessoas transitem. Não é? Então, esse é um desafio que temos diante de nós, enquanto cidade educadora. Pensar que a cidade, ela educa e se educa. Ela se constitui enquanto um espaço educador, ao mesmo tempo que educa as pessoas que nela habitam. Não é? E aí a gente tem... Isso é que me dá um prazer imenso pensar a cidade desse modo. Não? Quando a gente pensa que as transformações que acontecem na nossa cidade, elas são transformações que afetam a mobilidade, que afetam as relações, que afetam as pessoas marginalizadas, porque elas passam a inclusão enquanto um ponto fundamental. E isso, em nossa sociedade, é fundamental. Isso é definir que caminho queremos seguir. Essa definição é uma escolha. E quando uma cidade se assume enquanto espaço educador, e quando essa cidade toma para si os princípios da Carta de Cidades Educadoras, ela aponta para algumas possibilidades de respostas à pergunta: que cidade queremos?
Por isso que eu dizia que é um porto de partida, não um porto de chegada. Sim. Aqui tem os princípios que estão na carta. Tá certo? É bom a gente lembrar uma coisa. São princípios e não normas. Tá certo? A norma é uma lei que você estabelece, é rígida, ela determina limites, não, ela normatiza. E as pessoas têm que seguir, certo? O princípio tem uma distinção. Ele nós aplicamos segundo o nosso nível de consciência, segundo a nossa capacidade de compreensão. E ele nos acompanha ao longo da vida, certo? Então, nós podemos ser cada vez mais colaborativos, nós podemos ser cada vez mais inclusivos, e a nossa compreensão sobre isso pode mudar. É claro que nós também trazemos uma carga histórica que nos determina, porque também somos seres históricos. A história pessoal, a história da cidade se impõe no presente, né? E aí eu vou contar uma história que aconteceu com uma amiga minha alguns anos atrás. Ela estava nos Estados Unidos, ela era americana, estava dando uma palestra, e quando ela terminou de falar, um representante dos povos indígenas se aproxima dela e pergunta: você é indígena? Ela não. Aí ele afirma: sim, você é indígena. Ela para pensar e na dúvida, fala: por quê? Não, você é indígena. Aí ela parou para pensar, e a bisavó dela era aquelas que tinha sido pego quase que a laço, né, no mato, se casado, e ela tinha, de fato, descendentes, né, ascendentes indígenas. O passado dela trazia isso. Mas ela virou para esse representante dos povos indígenas e falou: por que você disse que eu sou indígena e que eu tenho essa origem? E ele responde para ela: pelo movimento de suas mãos enquanto fala. Sim. Então, quer dizer, o que esse senhor estava dizendo, em minha compreensão, era que nós temos uma carga histórica que nos determina, tanto individual como coletivamente. E ao pensar, olha, qual é a cidade que queremos, em alguns momentos nós vamos precisar desconstruir tradições e construir novas. Esse é um desafio que se impõe à cidade educadora, tá certo? Construir coesão, construir governança. E o detalhe é que esses princípios, nós não estamos falando apenas de uma prefeitura educadora. A cidade é para além da prefeitura. O governo local representa o povo. Mas como que a gente mobiliza a sociedade? As pessoas precisam perceber e entender que vivem em uma cidade educadora. E, nesse sentido, o Rio Grande do Sul também vem dando grandes contribuições com experiências, com criação de conselhos municipais de cidades educadoras, com criação de comitês de cidade educadora, com envolvimento da sociedade civil, com esse envolvimento da UPF, que a gente não pode esquecer nunca, que ainda é uma experiência que, oxalá, outras universidades emulem esse exemplo e nos ajudem a construir no Brasil cidades cada vez mais educadoras. Certo? Pode passar o slide, por favor? A noção de rede, de trabalhar em rede, quer seja de instituição ou de cidades, a meu ver, passa por essas duas palavras que estão postas aí: a colaboração e a intencionalidade. Sim. E nós não vamos trabalhar em rede sem decidirmos fazer isso. Nós não vamos construir uma sociedade para pessoas sem a intencionalidade de fazer isso. Nós não vamos sistematizar nossas experiências sem esse exercício, sem essa intencionalidade. E a outra coisa é que nós nos constituímos em colaboração, somos seres sociais. Então, quanto maior for a rede de cidade educadora, quanto mais forte ela for, mais forte nós seremos. As nossas ideias e nossos princípios falarão mais forte. E esse é um desafio que está posto. Então, em um país como o Brasil, com as dimensões que o Brasil tem, nós temos tido historicamente algumas dificuldades de fortalecer esse trabalho conjunto de rede, essa integração.
Mas essa é uma outra coisa que o Rio Grande do Sul está nos mostrando um caminho possível, que é esse crescimento intencional com apoio da universidade, com cidades próximas que adentram a rede, que começam a trocar experiências e estar próximos, começam a interagir. E essa coisa de você, então, ter cidades próximas que se fortalecem, interagem, quem sabe até pensando no futuro, trabalhando com essa rede aí no Rio Grande do Sul, vocês estão também contribuindo com este pensamento e esse desafio que nós temos de aumentar essa rede no Brasil, que tem flutuado cerca de 25, 26, volta a 21 cidades, não é? Porque ser uma cidade educadora tem que ser visto como um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Barcelona hoje está onde está, porque Barcelona está aí desde a década de 90, meados da década de 80, trabalhando com esse pensamento. O que vai ser de Passo Fundo, de Marau, de Soledade, daqui a 20 anos de aplicar essa carta, esses princípios da Carta de Cidades Educadoras? O que vai ser desse território com 5, 6, 7, 10, 20 cidades que trabalham com essa mesma lógica? Sim, aí sim a gente vai conseguir também ver melhor esse impacto e produzir aprendizado. Não? Creio que eu apontei aqui alguns desafios e possibilidades da chegada de vocês à rede de cidades educadoras. Né? Estou, assim, muito feliz com isso. E espero poder seguir acompanhando e aprendendo junto com vocês das suas experiências. Não é? Muito brevemente, nós vamos ter já o Seminário Nacional para a Eleição da cidade que vai coordenar a rede no Brasil. E todos vocês podem contribuir com isso. Todas as cidades podem ser candidatas e podem contribuir com esse processo. A rede é um sistema aberto, somos todos hiperconectores e hiperconectores. Então, fico feliz agora de poder estar aqui hoje, vendo a chegada de Passo Fundo nessa viagem. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e quero dizer a vocês que não sou só eu, tá certo? Hoje, o Rio Grande do Sul são 6 cidades já na rede, são outras 2 cidades que estão entrando. Essa semana, nós tivemos uma outra cidade na Paraíba que também está encaminhando a documentação para adentrar a rede. E vocês, nessa viagem, chegam e fortalecem ainda mais esse movimento. Agradeço a todos vocês e uma boa noite. Espero que tenhamos essa oportunidade de compartilhar um pouco mais no dia de amanhã. Então, muito obrigada, professor Ramires. Com certeza, com a sua fala, nós estamos cada vez mais conscientes de que esse é apenas o ponto de partida. O ponto de chegada vamos construindo à medida que caminhamos. Como a professora Laura também falou, uma cidade se educa educando. Então, para que nós possamos, de uma cidade educativa, nos tornar uma cidade educadora, que transcenda os muros da escola, que consiga incluir nos seus processos todos os seus cidadãos, sem exceção, é importantíssimo que nós tenhamos parceiros. E assim como parceiro nesse nosso evento de hoje, né, a Universidade de Passo Fundo tem um trabalho importantíssimo na dinamização da nossa região. Como bem lembrado pelo senhor, são várias cidades aqui da nossa região, do nosso entorno, que já são cidades educadoras, principalmente com o apoio que a Universidade de Passo Fundo vem lhes fornecendo através de um programa que já é consolidado na universidade, que é a Universidade Educadora. E para que nós possamos entender o quanto as universidades têm um papel importante nesse processo, nós convidamos a professora Adriana Dickel, que é a diretora da Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo, que está também à frente do programa Universidade Educadora, para que nos instrumentalize mais um pouco, né, falando sobre essa temática do papel das universidades na construção das cidades educadoras. Então, professora Adriana, desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar envolvida
né, com o nosso evento, com esse programa tão bonito que é a Universidade Educadora, também pelo trabalho que já vem sendo desenvolvido na comunidade, principalmente aqui na nossa região, e por ter também acolhido a cidade de Passo Fundo, né, que é a mais recente das nossas cidades aqui da região, que ingressou na associação, e é recente mesmo, né, a outorga saiu no dia 30 de maio. Então, muito obrigada, e de pronto já lhe passo a palavra. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Boa noite, então, Denise. Boa noite, Josiane, que inicia a interpretação aqui comigo. Boa noite, Daniel, que nos dá o suporte, né, nessa sessão. E eu quero agradecer inicialmente o convite, né, que me foi feito, e espero, de fato, ajudar a pensar um pouco esse tema, a partir do olhar, então, de uma pessoa inserida nesse projeto, Universidade Educadora, e também na preparação de profissionais, na formação de profissionais para a área da educação pela Universidade de Passo Fundo. E é desse lugar que nós falamos em cidades educadoras, né? Quero dar minha boa noite também. Então, em nome, né, da Denise, a todos, né, todos da equipe da Secretaria de Educação, ao professor Adriano, inclusive, e também ao prefeito dessa cidade, né, o prefeito Pedro Almeida. Uma boa noite muito especial a Laura Inês Alfonso, coordenadora da cidade da rede, né, para a América Latina, e ao professor Ramires Brilhante, coordenador da rede no Brasil. É muito bom ouvi-los, tê-los aqui conosco. Eu quero estender também a minha saudação, possivelmente estão aí conosco pelo YouTube, aos representantes do poder público das cidades educadoras da região norte do estado, aos representantes de Soledade, Marau, Camargo e Carazinho, e também das cidades que estão analisando e se mobilizando em torno do projeto das cidades educadoras, Casca, Nova Alvorada e Sarandi. Eu vou abordar rapidamente alguns aspectos históricos, inclusive já tirei vários aqui da minha exposição, que os colegas que me antecederam abordaram, aspectos históricos que estão na base do movimento das cidades educadoras. Abordarei, então, rapidamente o lugar da universidade em relação à sociedade em geral, e defenderei a ideia, já muito professada por várias pessoas, de que a extensão é a dimensão que responde mais profundamente aos desafios da relação com o território, e nesse território, com a cidade. Né? E por fim, então, apresentarei a ideia de que é o território, lugar de constituição de sujeitos, modos de vida, modos de organização social e cultural, que une essas duas instâncias culturais e sociais, a universidade e a cidade educadora. Então, iniciando, né, é importante dizer que nas cidades nós tivemos o solo propício para o desenvolvimento das relações sociais, para o aprimoramento das condições de vida,
para o surgimento de tecnologias a partir das quais novas e mais complexas tecnologias ganharam força. Sem a existência do comércio, uma forma de relação social bastante complexa, sem condições de vida que permitisse, então, a evolução de formas mais complexas de pensamento, não teríamos, por exemplo, a escrita, uma tecnologia a partir da qual outras tecnologias se tornaram possíveis. Um marco na história das... Então, quero dizer com isso que a cidade, ela é berço e possibilidade de desenvolvimento humano. Ela produz e é produzida nas ações das pessoas. E isso desde há muito tempo, desde os primeiros agrupamentos que marcam a história da espécie humana. Um marco da história, na história das cidades, é o processo de industrialização, que toma forma no século XVIII. Em função de vários determinantes, em especial a mudança de uma forma de organização baseada na relação entre senhores e camponeses, para uma organização baseada na relação entre patrão e empregado assalariado, isso ocorre, né? Todo esse processo de industrialização. Essa nova configuração social trouxe para a cidade as pessoas que arrendavam terras no campo, aprofundando o processo de urbanização e resultando no crescimento desenfreado das cidades e, com elas, problemas de ordem social, tais como miséria, fome, falta de moradia, aumento das doenças, desemprego e novas relações de trabalho. É somente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que a ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que passa, então, a nortear a conduta de seus países membros. E entre os princípios desse documento, eu quero destacar um, que está no artigo 25 da Declaração, que diz que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e de direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstância fora do seu controle. É com base nessa declaração, já mencionada aqui, e em outras manifestações, congressos, declarações, que o Movimento das Cidades Educadoras publica a sua primeira carta, e a reelabora em diferentes momentos, a fim de atualizá-la frente às mudanças que ocorrem no mundo. Então, já foi falado aqui que o berço desse movimento está em Barcelona, né? E Barcelona, naquele momento, em 1990, enfrentava problemas complexos, resultantes não só da crise política e social, que se aprofunda, né, que se aprofundou, como dos fluxos crescentes da imigração, muito atual isso, e consequente emergência de culturas diversas que produziram reflexos vários no cotidiano citadino, especialmente no âmbito do sistema educativo. A imigração fez a cidade crescer, alargar-se e tornar novas configurações, que, por sua vez, originaram dinâmicas geradoras de situações até pouco comuns, como a exclusão social e a marginalização de vários grupos populacionais.
Essas alterações vieram colocar novos e diferentes desafios ao governo da cidade, que obrigaram, então, a promover estratégias para minorar os efeitos dessa exclusão e da violência decorrente dessa exclusão. Essa carta, com base nessa carta, os municípios que passaram a comprometer-se com ela dispunham-se a cumprir uma finalidade comum a todas elas, que seria, então, trabalhar conjuntamente em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Esses municípios partiam da convicção de que o desenvolvimento dos seus habitantes não poderia ser deixado ao acaso, mas precisaria ser impulsionado pela conjunção de várias forças convergentes dirigidas ao bem comum. Apesar da diversidade das concepções que cidade educadora pode apresentar, pode-se ver nesse conceito a centralidade do município na oferta, promoção de programas e serviços sociais, culturais e educativos, e com vistas, então, ao estabelecimento de uma política local que concretize um projeto educativo global para a cidade. Então, essas cidades são educadoras em função do fato de que assumem a função de educar com a mesma intencionalidade que assumem as suas funções tradicionais. Em meio a essa visão de cidade, é que o conceito de educação integral se coloca de modo alvissareiro. A educação integral é uma concepção cara à educação brasileira, pois esse conceito teve, ao longo de sua história, muitos importantes defensores. Cito aqui o Anísio Teixeira, e a partir dele, vários outros. Se compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural, e se constituir como um projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores, comunidades. No entanto, essa educação integral, além de ser um projeto intencional, ela requer um trabalho intersetorial, isso é, um trabalho integrado entre diferentes agentes capazes de contribuir para esse desenvolvimento. Nesse caso, nessa perspectiva, a escola, assim como a cidade educadora, a escola, assim como na cidade educadora, perde a sua centralidade como âmbito especializado de formação. A cidade passa a se constituir como um espaço amplo de formação onde a sociedade civil pode exercer sua capacidade pedagógica. Nessa perspectiva, os municípios são desafiados a formar, como disse o professor Ramírez, organizações específicas que façam a gestão dos seus programas educativos, fazendo com que a cidade passe a ter um conjunto de instrumentos que evitem uma quantidade de atividades desconexas, mas atividades que promovam a construção de um projeto global e coordenado. Acho que agora é hora de responder, então, nesse contexto, que papel assumem as universidades. Acho que vale a pena a gente tratar um pouco, bem rapidamente, obviamente, né, das origens das universidades, das marcas de origem das universidades, e de como essas universidades, elas foram se modificando, por vezes pela pressão dos movimentos sociais,
por vezes, pela pressão das novas formas de organização do trabalho, das novas tecnologias. Então, é importante dizer que as universidades surgiram no contexto das cidades, quando elas já haviam se complexificado e relações antagônicas ocupavam o seu espaço. Ela surge, então, como um lugar dos pensadores, de cientistas, não os cientistas que nós conhecemos hoje, né, de clérigos, interessados em manter a tradição pela reprodução dos conhecimentos produzidos e pela manutenção de um espaço distante do cotidiano das pessoas comuns. Há uma expressão dos historiadores da universidade que diz muito sobre como a universidade se erigiu, de costas para o povo. Essa concepção mantinha aqueles que já eram excluídos da condição de cidadãos, em lugar de excluídos das instituições que guardavam o conhecimento acumulado. No Brasil, até os anos de 1960, estava em vigência a ideia de que a atividade básica das universidades era, portanto, e considerando toda essa tradição, o ensino. No entanto, a industrialização e a urbanização do país passaram a demandar novas atuações por parte da universidade, o que levaria a tomar uma postura de articular o ensino e a pesquisa em um projeto educativo, científico e cultural. Mas isso não parou por aí. As transformações da sociedade brasileira nos anos da década de 1980, com a ascensão dos movimentos sociais e de democratização, pressionaram por mudanças profundas em todas as instituições do país, e é óbvio que, nesse contexto, a universidade não poderia mais esperar que sua legitimidade fosse assegurada apenas, então, pela formação de uma elite privilegiada, que era o que acontecia, e da produção de um conhecimento também socialmente privilegiado. Concebida para educar as elites, a universidade foi chamada a se reinventar. Ela precisava dialogar com outros públicos que historicamente foram excluídos do ensino superior. As práticas, essa ascensão de uma universidade como instrumento de transformação social, produziu um novo conceito, quer dizer, reformulou um novo conceito, que passa a ser visto como uma ferramenta nessa transformação, que é o conceito de extensão. As práticas de extensão surgiram por volta de 1910, como atividades acessórias aos cursos superiores. Ela teve início em 1911, na Universidade Popular, antecessora da USP, aplicando o modelo de extensão surgido nas universidades europeias, ainda no século XIX, baseado na oferta de cursos àqueles que estavam fora da universidade. Esses cursos não procuravam identificar os anseios e as necessidades da população, pois eram pensados olhando apenas a própria universidade. Ou seja, a instituição continuava a falar para si mesma, como lá no século XI e XII. Na década de 1920, foi a vez do modelo americano de extensão universitária ser praticado no Brasil. Então, algumas universidades passaram a prestar serviços de assistência técnica a agricultores. Então, são esses dois modelos de extensão, o da oferta de cursos e o da prestação de serviços, que durante um bom tempo serão sinônimos de extensão nas universidades brasileiras. Então, desses dois modelos, né, emergia um viés assistencialista e um viés
que impõe à sociedade o conhecimento produzido na universidade, impedindo, enfim, que essa sociedade possa, então, criar, sistematizar, organizar e difundir o seu próprio conhecimento. Até os finais dos anos 50, apresenta-se, em geral, como um instrumento para difundir resultados de pesquisa nelas produzidas e reforçar o ensino elitista nela, na universidade, ministrado. Os cursos de extensão realizados beneficiavam uma clientela egressa ou frequentadora de seus cursos regulares e que quase sempre era a mesma que se interessava pelos resultados da pesquisa. Por isso, elitista. Um fato novo ocorre com a Constituição Federal de 1988, uma Constituição pós-repressão, que garantiu a indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão como princípio a ser obedecido pelas universidades. Esse desafio fez com que as universidades brasileiras realizassem uma série de atividades em diálogo com diversos destinatários. São os grupos sociais populares e suas organizações, são os movimentos sociais, são as comunidades locais ou regionais, são os governos, o setor público, o setor privado. As atividades de extensão, nesse contorno, podem ser as ferramentas para responder às demandas da comunidade, fazendo com que essa instituição se constitua como comprometida e atuante na relação com a sociedade. E passe a deixar de operar como mera difusora de conhecimento produzido e se insira na realidade social e política, não só do local, como da nação. É por meio da compreensão de que a universidade se insere em um território que apresenta problemas sociais diversos de outros, que o tripé, então, formado por ensino, pesquisa e extensão, pode atuar sobre essa realidade e responder a problemas que o diálogo com os diferentes segmentos da sociedade lhe permitirão identificar. Uma pergunta que nós podemos nos colocar é como a extensão pode ser estratégica em uma cidade. Ela pode ser estratégica em uma dimensão técnica, em uma dimensão crítica e em uma dimensão ética. Técnica, por exigir competências para planejar, implementar e avaliar as ações propostas. Uma dimensão crítica, na medida em que todo momento questiona o seu agir. E uma dimensão ética, para que ela possa sempre avaliar a sua efetividade em relação à comunidade, a sua ação na comunidade. Os desafios atuais situam-se no campo da superação de uma visão academicista da universidade, para que ela consiga sair de seus muros e integrando interdisciplinarmente os saberes das comunidades. Nesse contexto, consideramos que a discussão do currículo que queremos é fundamental e que a proposta, os projetos, os programas, as práticas de extensão são fundamentais nessa discussão. Então, é muito importante considerar que, nesse contexto, um projeto de extensão supõe um conjunto de atividades interrelacionadas que se realizam num dado território para resolver determinadas problemáticas por meio de estratégias explícitas. A extensão é também a universidade no território.
O território aqui deve ser entendido como um campo de estudo e de intervenção e, ao mesmo tempo, como um espaço de diálogo da universidade com a sociedade. A extensão universitária pode tornar-se articuladora das políticas territoriais, mas para isso precisa incorporar os saberes de experiência feitos pelas comunidades, nas comunidades, muitas vezes silenciados, subalternizados e até marginalizados pela academia. A extensão universitária, na perspectiva da educação, precisa começar pela descolonização das mentes no interior das próprias universidades. Por quê? Porque, antes de mais nada, a extensão insere professores, técnicos e alunos na realidade do território extramuros da universidade. E essa inserção, ela deve ser permanente, uma vez que tira a universidade do isolamento e lhe permite a troca de experiências e vivências e revisar sistematicamente os seus próprios valores. O eixo pedagógico, baseado na relação professor-aluno, se desloca para um novo eixo, protagonizado pela relação entre aluno e comunidade. Nessa nova pedagogia, o professor exerceria a orientação, uma tutoria, uma perspectiva de elevar os alunos a sujeitos do aprendizado, fazendo da extensão uma forma de democratização do saber acadêmico, reelaborando com a comunidade, trabalhando o saber reelaborado na universidade, para que esse ciclo de trocas, né, consista num, como se dizia antes, num círculo virtuoso, que seja capaz de produzir um conhecimento que realmente contribua para a transformação social. Algo nesse sentido tem sido feito no âmbito da Universidade de Passo Fundo. Nós temos algumas experiências muito importantes, pelas quais nós tentamos fazer com que pesquisa, extensão e ensino possam dialogar com as realidades complexas vividas na cidade, pelos sujeitos que fazem a cidade, que vivem a cidade, e que, de fato, andam pela cidade, constituindo-se ou não como cidadãos, como aqueles que são alvos e sujeitos de políticas públicas que elevem, né, que consigam constituí-los como pessoas deste lugar, que vivem neste lugar e pensam esse lugar. Então, o vídeo que eu apresentarei agora, alguns trechos, foi produzido pela UPF TV e pelo Laboratório de Jornalismo da UPF, por dentro do projeto Beira Trilho, vinculado ao programa Universidade Educadora, a que fez referência a Denise ao me apresentar. Esse projeto é uma referência para a UPF, de possibilidade de articulação da universidade com as forças vivas das cidades situadas no território. São práticas que modificam o currículo de formação de profissionais e que podem modificar também e dialogar também com as ações do poder público, desde que ambas instituições estejam imbuídas de um mesmo ideário, o de tornar a vida que pulsa na cidade visível, interpretável, cidadã. Avaliar os riscos para quem mora em ocupações na Beira Trilhos.
O grupo do projeto de extensão Beira Trilhos, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UPF, realizou uma atividade especial neste final de semana. Eles percorreram a região da São Luís Gonzaga até o bairro Valinhos. O meu preceito não seria não apenas pela falta de planejamento, mas um local onde tu vê que as pessoas não tiveram oportunidades. As consequências que a falta do planejamento urbano, que uma cidade planejada, uma cidade justa, causa na vida e no cotidiano das pessoas. Se para conhecer é preciso estar perto, próximo, então foi isso que esse grupo fez. Eles são estudantes de arquitetura e urbanismo da UPF. Alguns conhecem a realidade das ocupações na Beira Trilho, mais que os outros. Por isso, a professora Carla resolveu trazer todos para um reconhecimento demográfico, social e urbanístico. A ocupação Beira Trilhos é extremamente longa, atravessa toda a cidade. E antiga. E muito antiga, né? Em alguns trechos a ocupação tem mais de 40 anos, remete à própria chegada do trilho. E a ideia, então, é que eles, ao fazer parte do projeto também, e agora nós estamos num processo de revisão das ações do projeto de extensão, que eles possam ter uma ideia total da problemática, do tipo de espaço, tipo de moradia, as dificuldades, as faltas, né? Aquilo que está bem e aquilo que precisa muito esforço, né? O reconhecimento teve início pela São Luís Gonzaga, seguindo por trás do CASE, uma ação para reavaliar o que foi feito até agora por parte dos órgãos envolvidos. Também para os alunos se sensibilizarem sobre a situação das pessoas que vivem neste local e nestas condições. Para mim é a primeira vez que eu estou realmente caminhando e conhecendo todo esse espaço. De perto, né? De perto, que cerca a Beira Trilhos. É muito interessante tu poder avaliar e tu ver e tu poder tirar teus próprios preceitos em relação a como a cidade funciona com todo esse local. Os estudantes constataram o risco iminente de morar perto do trilho do trem, o perigo constante de acidentes, a falta de saneamento básico e outras tantas situações de vulnerabilidade social. E para a gente contribuir do ponto de vista acadêmico, perceber justamente isso, assim, que a cidade é esse organismo que vai tendo vida própria, que vai se organizando a partir das demandas e das necessidades, e que nós precisamos nos colocar nesse movimento para perceber essa dinâmica e poder tecnicamente apontar alternativas, né? Dentre as constatações que o grupo fez neste reconhecimento, eles avaliaram que o início da ocupação segue um certo padrão. Casa de madeira por ser uma construção rápida para resolver um problema imediato. Só depois é pensado em fazer um banheiro e melhorar a moradia. São pessoas que não tiveram espaços de ocupações destinados a elas e programas que ajudassem, entre outras coisas. Foi toda uma situação que não deixou opção, senão elas ocuparem um espaço que não foi planejado. E que estava disponível. E que estava disponível. É perceber também que aquilo que a gente faz, que a gente estuda, que a gente teoriza, também faz sentido no cotidiano da vida das pessoas, sobretudo no cotidiano da vida das pessoas. Em Passo Fundo vivem cerca de 2.000 famílias nessas condições. São pessoas que estão à margem da sociedade, não conseguem comprovar renda para buscar algum tipo de financiamento. A dificuldade enfrentada pelo município está na relocação das famílias e em definir novos locais para essas pessoas morarem, porque aqui pertence à União e, mais do que isso, oferece risco aos moradores. E também de qual o limite do projeto de extensão frente a essa realidade, né? Qual seria o papel do projeto, qual seria a nossa contribuição para a resolução dessa questão da Beira Trilho. É fácil ouvir os inúmeros barulhos que fazem parte deste traçado. Mas, entre as vidas que moram no limite da ferrovia, também é fácil encontrar ruídos que, mesmo fortes, permanecem no silêncio.
É fácil ouvir os inúmeros barulhos que fazem parte deste traçado. Mas, entre as vidas que moram no limite da ferrovia, também é fácil encontrar ruídos que, mesmo fortes, permanecem no silêncio. Eu tenho o sonho de um dia nós poder ter os documentos certinhos desse nosso terreno aqui, ser legalizado, que nós seja reconhecido pelo município, os órgãos competentes todos, né? Meu sonho é sair daqui e ter minha casa, para poder dar um lugar melhor para meus filhos. Poder adquirir um local melhor, mais adequado, com mais segurança, tudo, né? O meu sonho é poder crescer, me formar policial e dar um lugar pra minha família morar, né? Eu tenho de ficar bem sossegado e que tenha um pedacinho que dê para fazer uma hortinha, para comer umas verduras. Eu quero mudar de vida. Esta é uma história real. No roteiro, o traçado do trem. No cenário, a violação do direito à moradia adequada. Mais de 5.000 pessoas, em moradias de alto risco, desenham o contorno dos trilhos da ferrovia. Ter dignidade, ter um teto para morar. A gente quer ter os direitos que os outros têm. A gente paga a mesma coisa que os outros pagam. A gente é humano que nem os outros. Ver a trilha para mim, eu acho que é isso. Para mim, na verdade, hoje se torna uma opção de vida, né? Porque eu não tenho condições de conseguir moradia em outro local, né? Eu não me vergonho de ser, porque eu não tenho de morar. Então, eu tenho que ficar aqui. Foi meu pai que cedeu, né? Então, é o único lugar que no momento eu tenho para morar. Considero como pessoas também, né? Pessoas que trabalham, pessoas que precisam de um lugar bom, melhor para viver, cada um tem seu cantinho, seu direito da sua casinha, do seu terreno. Levantar todo dia às 6 horas, sair para trabalhar, pensando, nossa, minha filha tá lá, né? Será que a minha irmã tá cuidando dela para ela não ir nos trilhos? É isso aí. E às vezes aguentar o preconceito da minha filha ir pra escola, qualquer discussão entre crianças ali. Porque tu é beira-trilho, porque é isso, aquilo, né? Às vezes tem um preconceito. As pessoas às vezes perguntam onde é que tu mora. Eu tenho até vergonha de dizer, né? Na beira do trilho, mas agora eu já me acostumei. Eu pego e digo onde é que eu moro. O que é o direito à cidade? O direito de acesso aos serviços e estruturas da cidade. Ou seja, como é que a população acessa serviços como transporte, como esgoto, como água potável, como luz elétrica, como pavimentação, né? Então, ter acesso à cidade. O meu marido trabalhava no DAE, saiu, e com o dinheirinho que ele saiu do DAE, nós compramos aqui. Minhas condições é precária, né? Eu queria que o trem saia daqui para me brincar. Os trilhos não é lugar de criança brincar. Mas as crianças sempre estão aí, né? Os dormentos tá tudo podre. Já foi falado para eles trocar, já vieram aqui, marcaram todo. Algumas histórias retornam. A Elizabeth contou sobre a dor de perder o filho nos trilhos do trem. O trem arrastou ele e trouxe de lá a uns 4, 5 metros. Daí eu e minha guria saímos correndo para lá ver. Faz uns 10 anos que a gente gravou. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Nas mãos, a única imagem que restou. A fotografia foi entregue para ela, pela madrinha do menino, no dia desta gravação. A Elizabeth saiu de perto dos trilhos. Atualmente mora em uma ocupação não muito longe daqui. Eu moro ali, mas ali na Felipe Portinho, outra rua. Ela ainda ouve o barulho quando a máquina passa.
Quando eu morava aqui, eu tinha um sonho de ter uma casa minha, para sair desse lugar. Para não conviver com esse barulho do trem, não ver aquelas crianças pulando, pegando o pitch do trem. Mas a gente vê o barulho do trem. O Marcos também decidiu ir embora. É um lugar horrível para a gente viver. A casa que ele morava hoje é ocupada pela filha. E a entrada do local não é mais em frente aos trilhos. Quem morava aqui era meu pai, e ele cedeu a casa para mim, porque ele conseguiu um terreno para ele perto daqui. Eu moro aqui há uns 5 anos, mais ou menos. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 10. Por isso que eu já fechei lá atrás, né? Era tudo aberto. Então eu não deixo eles passar para lá, e daí eu tenho medo, né? Aqui é bem perigoso, porque tem dias que o trem para, tem uns piá que vem aí nos trilhos, botam pedra, botam coisa grande ali para descarrilhar, né? Eu resido aqui no bairro Valinhos há 15 anos. Quando eu vim morar aqui, isso aqui era tudo banhado, que eu tinha comprado um terreno e estava com 2 empregos. E na época dava, né? Estava construindo e tal. Conforme a crise vinha vindo, eu perdi um emprego, daí fiquei só com um, daí não consegui dar conta. Daí vendi lá e comprei esse terreno aqui de direito. É onde... Terreno de direito é que não tem escritura, não tem posse, né? E com o passar do tempo, eu fui modificando. A realidade é que está aumentando cada vez mais. Mas já tem ocupação aqui para baixo, lá para cima no seminário também está cheio de casa. Tem até comércio nessas beira-trilhos, né? E olha a localização que é lá hoje, asfalto, casas boas, bonitas, né? Gente mais de posse. E ali também, realmente era... Tudo passava o trem ali, que nem aqui, né? Só que lá, daí tiraram os trilhos, foi lá para Petrópolis. Como é que era ver aquela criançada ali? Era triste. Era muito triste, porque a gente tem mães que não se preocupam com os filhos pequenos. Então eu ficava mais cuidando eles do que as próprias mães, né? E tem mães aí, famílias que têm 5 ou 6 crianças pequenas. E às vezes os pais têm que trabalhar, né? É muito perigoso. Porque tem os trilhos aqui, tem o asfalto na frente, né? É 2 lugares perigosos para eles. Vocês ficam bem no meio. Ficamos no meio. Primeiro momento, o desafio é fazer essa retomada do que foi feito, do que foi encaminhado há 10 anos atrás, e agora retomar essa caminhada com os moradores, com a comunidade Beira Trilho. Visitar as pessoas, conhecer, aproximar, descobrir os trilhos. Porque para mim também era estranho. Eu passava pelos trilhos, eu não tinha convivência com a comunidade Beira Trilho. Eu não sabia quais eram os seus medos, as suas inseguranças, as suas lutas, as suas conquistas. Enquanto estagiária do serviço social, eu visitei todas as famílias durante um determinado período de tempo, acho que 6 meses mais ou menos, e foi bem interessante assim, a questão de ver de perto a violação de direitos. Além da violação de direitos, ela tem a questão do preconceito que elas vivem, que elas sofrem por morar aqui, por ser uma população que sofre violação de direitos, assim. Eu moro há 12 anos. Eu faz 13 anos que eu moro aqui. Mas tem gente que mora bem mais tempos aqui. A gente já teve que encanar ali os esgotos, né? Sem ajuda de ninguém. A água ali que a gente conseguiu através dos moradores, tivemos que fazer um protesto lá na rua, porque como a gente é beira-trilho, ninguém se importa com nós. Né? Sim, tanto a mão de obra, os canos, foi toda a gente que comprou, tudo saiu do nosso bolso. Cada morador comprou essa parte e colocou. O que é para vocês ser beira-trilho? E o que é para ti ser beira-trilho? Para você, o que é ser um beira-trilho? E o que é ser beira-trilho para você? O que é ser beira-trilho? O que é ser beira-trilho para você? Para você, o que é um beira-trilho? E a questão do conversar com as pessoas, do contato mesmo, foi bem importante para desmistificar toda a imagem que eu tinha do beira-trilho, porque eu tinha uma imagem ruim, assim,
um estigma que vinha de quando eu vim morar em Passo Fundo. São pessoas que têm direito, os mesmos direitos que eu, o mesmo direito que o pessoal que mora no centro, e que simplesmente tem esse direito à habitação, à saúde, ao saneamento violado. Primeiramente eu morava ali em Bonita. Depois fui para o rodeio, quando vim para cá, vim lá do rodeio. Que nem eu vendi minha morada lá e gastei tudo com doença. Então aqui daí eu comprei baratinha e eu paguei 2,5 e estou aqui agora. Na verdade, 13 euros eu moro aqui no Passo Fundo, aqui nesse Beira-Trio. Uma vez falaram, 2 vezes falaram que iam escriturar os terrenos para nós aqui. E escriturar daí ia me destruir maior para nós. Mas até hoje. Como garante a dimensão da dignidade dos direitos humanos vivendo nessa situação, com essa situação? O senhor veio da onde antes? O senhor morava onde antes? Antes? Antes eu morava lá na frente, meu pai faleceu daí. Ficou meu irmão lá daí. Meu pai morava na Beira-Trilho. Há quantos anos o senhor é Beira-Trilho? Mas faz tempinho, nem me lembro mais. Faz tempo que eu morei na Mas Beira-Trilho. de criança o senhor já morava na beira do trilho? Morava. Eu morava lá na frente daí. Quantos anos o senhor tem? Tenho 53 anos. Não tenho água nem luz aí. Mas tem que ficar, né? Fazer o quê? Então foi nessa proximidade pela execução do projeto é que eu fui fazendo esse processo de aproximação nas 5 regiões da Beira-Trilho. Santa Maria 2, Vila Isabel, Victor Isler, Vera Cruz e Valinhos, onde nós estamos agora nesse momento gravando. Tem um lado acadêmico e tem um lado pessoal. Então, nós chegamos lá com pesquisa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber o que nós estamos fazendo lá, mas também aprender com eles aquilo que eles têm de experiência de vida, toda a história que tem na Beira-Trilho, né? Foi um ganho de conhecimento muito grande, principalmente em loco. E é totalmente fora da realidade que a gente está acostumado. Então, foi bem chocante ir lá na comunidade e a gente aprendeu muito dentro da comunidade. A pesquisa com relação aos vazios mostra a necessidade de efetivação dos instrumentos, porque nós poderíamos ter os instrumentos e nem existiriam os vazios, tá? Mas a gente mostra, através da pesquisa, que existem vazios e que eles são grandes, são importantes, são muito bem localizados, ou seja, existe um interesse colocado de que esses vazios sejam utilizados de alguma maneira. Bom, nós iniciamos no projeto Beira-Trilho como voluntários em março desse ano, 2016. Nós desenvolvemos o trabalho a fim de encontrar os vazios urbanos presentes na cidade de Passo Fundo. Para isso, a gente se usou de meios, de ferramentas que tem no site da prefeitura, como diagnóstico urbano, e também do Google Earth, que é o software, né? E fomos marcando em cima do mapa, e depois passamos para o computador, e depois do computador a gente conseguiu localizar os vazios, mais informações sobre ele, no caso a localização, a metragem, se ele era de uma área de proteção permanente ou se era de recurso hídrico. Também a gente estipulou um tamanho mínimo de 5.000 metros, para que cada vazio tivesse no mínimo 5.000 metros quadrados. No total foram encontrados 124 vazios urbanos, isso dá um total de 731,4 hectares vazios. Todos que foram levantados têm rede de infraestrutura, têm disponibilidade de equipamentos urbanos, tá? Ou seja, escola, posto de saúde, no seu entorno. E, no entanto, não tem nenhum tipo de uso. Tá? Então, eles estariam... Existe um capital da cidade que está colocado ali. Criei meus filhos, são tudo velhos, sou bisavô, viu? E morando aí. Eu saí, para onde é que eu vou sair? Mas não foi por escolha que o seu Valdomiro veio para cá. Porque eu não tinha condições de ter um terrenozinho para morar. Daí eu vi obrigado a me acampar aqui. Né? E essa vizinha também não tem terreno, ela mora Beira-Trilho, mais perto, né? As pessoas que moram...
Mora Beiratiba que não tem condições de comprar um terreno para sair daqui. Agora, eu sou de acordo. Se me tirar daqui e me colocar em outro lugarzinho melhor, para mim é uma boa. Para mim é uma boa. Eu quero sair daqui, eu quero. Para o senhor, já digo, senhor, o que será ser Beiratriz? Bom, essa invisibilidade, essas possibilidades de interpretação, as possibilidades de ação, é que nós pensamos que a universidade, em convergência com os diferentes atores sociais, pode trazer, né? E eu quero agradecer novamente pelo convite. Também quero dizer que o texto que eu apresentei, no texto que eu apresentei há vários diálogos com vários autores, eu não os nomeei para que não ficasse muito pesado, né? Mas, enfim, nós não podemos pensar um tema tão complexo quanto esse, sozinhos, né? Existe muito material acumulado, muita reflexão sistematizada, para que nós possamos nos orientar nesse campo. Passo Fundo, a nova cidade educadora, como mostra o documentário, tem muitos desafios pela frente, assim como todas as cidades educadoras desse país contraditório, desse país injusto, desse país de invisíveis, de pessoas que não podem surgir, porque nós não somos capazes de reconhecê-las, de interpretá-las, de situar o seu lugar. Então, parabéns, Passo Fundo, pela vinculação ao movimento das cidades educadoras, e tenha sempre a Universidade Passo Fundo como parceira nesse processo. Boa noite a todos. Oi, sou eu, Denise, que falo já? Gente, eu quero agradecer muito, viu? Eu quero agradecer muito a participação, vou começar de trás para diante agora, da professora Adriana Dickel, né, que é da Universidade de Passo Fundo, que tem se ocupado há bastante tempo das discussões das cidades educadoras, ao senhor Ramires Brilhante, lá de Vitória, a professora Laura Afonso, de Rosário, a professora Marina Canaus, de Barcelona, ao prefeito Pedro, que esteve junto, nessa que foi a abertura do nosso Seminário Internacional 2 Pontos, Passo Fundo, Cidade Educadora. E eu não posso, antes de passar para a Denise, para ela reforçar o convite para todo mundo, dizer, Adriana, assim, que o nosso grupo que fez rodar agora esse pequeno momento, né, e que a gente sabe, quando a gente fez uma conversa anterior, em outros momentos, fizemos várias já sobre isso, né, cidades educadoras, esse movimento, essa potência que existe nesse Conselho de Cidade Educadora, não pode ser só da Prefeitura, não pode ser só da Universidade de Passo Fundo, não pode ser só das instituições de ensino, ela deve ser da cidade como um todo. E eu vou dizer uma coisa para ti, Adriana, tu me conhece há bastante tempo, eu estou animado como há muito tempo eu não estava, pelas possibilidades que existem da gente poder construir uma cidade
que educa, uma cidade que inclui, uma cidade que vê, uma cidade que transforma. E isso só se faz de uma forma, com todo mundo envolvido. Então, muito obrigado, Adriana, pela participação, pela parceria da universidade, que é nossa, que está coorganizando esse seminário. E eu passo agora para a Denise, para ela fazer o encerramento da noite. Então, obrigada pelas palavras, Adriano. Obrigada, Adriana, pela tua fala. Acho que esse percurso que você nos fez viajar junto contigo, né, trazendo toda essa trajetória, pontuando, fundamentando todo esse processo para que nós sejamos capazes de perceber o papel que as instituições de ensino superior têm, né, nessa construção dessas cidades educadoras, para que a gente transcenda a ideia de ser apenas uma cidade educativa, foi fundamental. E que bom que você trouxe também para a gente, mostrando que nem tudo são flores, que nós temos uma realidade bastante cruel que precisa ser enfrentada, que precisa ser transposta para que realmente a gente faça jus a ser uma cidade educadora. Muito bom a gente ver, né, a professora Carla, o professor Marcos, que também se envolveram durante todo esse processo, né, do Universidade Educadora. Gostaria aqui também de mencionar e homenagear uma colega nossa que se aposentou há pouco tempo, a professora Luciane Dadia Rodrigues, que também fez parte do Universidade Educadora, que também sonhou com a gente anos atrás nesse processo de fazer com que Passo Fundo fosse uma cidade educadora. Então, obrigada a todos que nos acompanharam durante essa mais de uma hora que nós estamos ao vivo, e gostaria imensamente de pedir que vocês continuem conosco amanhã. A nossa programação de amanhã é muito rica também. Iniciaremos os trabalhos amanhã de manhã com a palestra do professor Márcio Tasqueto, que é um grande entusiasta das cidades educadoras, é um nome reconhecido internacionalmente sobre essa temática. Estará conosco amanhã a partir das 8h30. Na sequência, nós teríamos um bloco com as experiências, o relato de boas práticas das cidades educadoras pelo mundo. Contaremos com a cidade de Barcelona, a cidade de Rivas Vaciamadrid, Braga, Rosário, Montevidéu. E à tarde nós teremos um bloco com as cidades educadoras pelo Brasil, que vão também estar conosco, trazendo as suas experiências, nos inspirando para que nós implementemos cada vez mais ações que realmente qualifiquem o nosso território. E para encerrar o nosso evento amanhã, também teremos um encontro das cidades gaúchas, que já foram aqui mencionadas, né, tanto pela professora Adriana, quanto também pelo professor Ramires, que estão, né, juntas aí fazendo parte dessas 21 cidades brasileiras que têm o título de cidade educadora, para que a gente possa também pensar, se conhecer e ver o que a gente pode, a partir desse caminho que nós decidimos traçar, que realmente as nossas ações sejam efetivas e qualifiquem cada vez mais o nosso território. Então, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado do nosso seminário e estejam tão empolgados como o Adriano acaba de mencionar que todos nós estamos. Um abraço a todos e até amanhã.